Amém, amados? Então vamos receber o pastor Barry com muita alegria e honra. Vamos lá, gente? Bom dia. Quantos de vocês estiveram aqui conosco ontem? Amém. O que não estivesse aqui, se tiver acesso à mensagem, sugiro que busque, porque não vou repetir a mesma coisa. Posso olhar a vocês um pouco? Gente bonito. Quando eu paro para olhar a vocês, eu sinto o quanto que Deus te ama. E por costume cristã, eu gostaria de dizer, eu te amo. Mas, para eu dizer, não é a pura verdade. Não te conheço. Agora, olhe essa moça bonita aqui, eu digo, eu amo. Caminhamos juntos, casados, já há 43 anos. E se Deus permitir, temos mais 43 na frente. Quando ela fala que ela me ama, me dá uma paz, porque ela sabe o pior de mim e ainda me ama. E essa é como Jesus nos ama. Mas quando eu paro o olho a vocês, eu sinto o amor que Ele tem por vocês. Eu espero que você realmente o ama. Pois obediência a Ele é a única coisa que importa. Os seus sacrifícios para agradá-lo não importa se não for feito por obediência. Eu fiz uma pergunta a ela deu aquela baixa dos olhos, dizendo, você está me surpreendendo, você sabe que eu não gosto disso. Mas, de uma certa forma, eu estou um pouco surpreendido, porque essa mensagem vai para onde eu não preparei. No ano 2017, minha esposa recebeu um convite para acompanhar uma equipe médica para entrar na Síria, para cuidar aos sírios sendo massacrados por seu próprio governo. E esse foi um projeto em conjunto do Exército de Israel e uma organização cristã que juntou esta equipe médica. Bem, Debbie. Bem, estamos aqui para falar de Israel. Então, para falar desse tempo que eu passei lá na Síria, tem que começar e tem que terminar com Israel, porque é o centro de nossa visão, é o centro de nosso coração. Israel, no tempo de guerra no país de Síria, estava correndo risco, porque essa guerra civil, o perigo era para transbordar sobre a fronteira com Israel, então ia envolver Israel dentro da guerra. Então, Israel fez um plano que começou em 2013 e 2014 para fazer uma boa vizinhança. E aí começou um programa para sustentar e cuidar do povo siriano que estava morando na fronteira, sendo atacado por seu próprio governo. Eles estavam sofrendo muito, estavam falta de comidas, falta de tudo, de cuidados médicos.
E aí, com essa fronteira, eles abriram as portas para cuidar dos sirianos, eles levaram para dentro de Israel, cuidaram nos hospitais, cuidaram das crianças sofridas, alimentaram, mandaram alimentos para a Síria, mandaram tudo que eles precisavam para se sustentar no meio dessa guerra. A única coisa que realmente Israel não podia fazer é para entrar dentro de Síria para cuidar de seu povo, porque para um judeu entrar na Síria, um país muçulmano, ia ser uma declaração de guerra. Então, surgiu uma oportunidade de ajuntar cristãos médicos para entrar na Síria, porque o maior problema para os sirianos, Israel ia cuidá-los dentro de seus hospitais, mas muitos morreram antes de chegar na Síria. Então, tinha que ter uma maneira de cuidar desse povo para estabelecê-los, para depois recebê-los dentro de Israel para cuidá-los. E só pensando nisso, um país judeu cuidando de muçulmanos de outro país, que eram inimigos de já há mais de 70 anos, declarado inimigos, mas de seu coração, eles não queriam fazer guerra contra eles, mas queriam fazer essa boa vizinhança, eles queriam ser bons vizinhos para a Síria. Então, nós como equipe, nós entramos na Síria de cavalo, à noite, sobre Monte Hermon, a monte mais alto lá de Israel. Entramos no meio da noite e no topo do monte era 30 cavalos nos esperando, nós éramos 7 pessoas. Aí descemos à noite com soldados sirianos, mascarados, todo mundo de preto, mochilas de preto para não ter luz. A gente não podia nem enxergar nossas mãos, segurando esses cavalos, descendo 4 horas dentro de Síria. Aí, sem passaporte, sem dinheiro. E o que foi combinado entre o exército de Israel e esse povo de Síria, esses médicos, esse pessoal médico vai te cuidar, mas você tem que protegê-los e cuidar deles. Então, sem dinheiro, sem passaporte, sem identidade nenhum, nós entramos dentro de Síria e por 3 meses nós passamos lá, sob condições de guerra, bombardeado todos os dias, realmente nos escondendo muito dentro dos bunkers, dentro de Síria, e cuidamos deles. As histórias são incríveis, sobrenaturais. Não foi um motivo de evangelizá-los, mas para viver o evangelho. Eles sabiam que nós éramos cristãos. Eles eram muçulmanos radicais, todos vestidos de soldado, aquela aparência que você vê na televisão. Mas nós estávamos lá no meio deles e eles nos abraçaram, eles nos cuidaram, eles nos protegeram. E da mesma forma nós cuidamos deles. Passamos tantas noites com uma clínica simples, nós éramos um médico de trauma, eu sou enfermeira de trauma, tinha um médico que cuidava de crianças, e nós batalhamos todo dia, toda noite para vidas, muitos feridos, ferido demais, mas nós vimos muitos milagres. E no meio de cada noite, nós, depois de estabelecer os pacientes, nós amarramos esses pacientes sobre macas, colocamos os feridos em cima de cavalos e arranjamos toda noite com o exército de Israel. E esses pacientes iam subir 4 horas de cavalo para o topo de Monte Hermon, onde as ambulâncias de Israel esperavam toda noite e levavam esses soldados, essas famílias, essas crianças feridos, todos para os hospitais de Israel, onde tratavam, cuidavam, depois devolveram essas pessoas de volta para a Síria. São as histórias não contadas na mídia, são histórias que ninguém sabe, mas é um testemunho de como Israel é. Eles não são contra os muçulmanos, eles não querem fazer inimigo com a vizinhança, eles querem viver em paz com eles e eles fazem tudo por amor. Não custou nada para esses sirianos serem tratados com a melhor medicina do mundo. Foram todos tratados e depois devolvidos. Então, tem muitas histórias, eu não vou contar mais, mas é só para testemunhar de Israel, como Israel é, como não está sendo mostrado, demonstrado
eles também não têm nada contra os palestinos. Se eles pudessem, até essas histórias também, os palestinos sempre saem de Gaza para Israel para ser tratados, porque nossos médicos, nossos hospitais são os melhores. Os israelenses encontram o povo de Gaza todo dia na fronteira para levá-los dentro de Israel para ser tratados. Eles não estão rejeitados, eles estão abertos, de braços abertos, porque é um perigo com Hamas para destruí-los, para atacá-los. Então, eles têm que tomar esse cuidado. Então, nós vemos a violência, mas esse não é o coração do povo de Israel. Então, essa é só uma história pequena para falar daquilo. A mídia não tem contado, mas Israel recebeu mais de 5.000 pessoas da Síria, terrivelmente feridos. Os trataram e os levaram de volta para sua nação, sem fazer questões deles, sem usá-lo como motivo de inteligência militar. Foi um coronel de Israel, amigo nosso, que bolou esse plano. Foi tão radical que tinha que levar o plano até o primeiro-ministro para ser aprovado. E foi o primeiro-ministro mesmo de hoje, o Benjamin Netanyahu. Mas isso é o Israel que eu conheço, que eu amo. Esse Israel que Deus ama. E segundo a palavra que Deus deu a eles no Monte Sinai, eles valorizam cada vida de um ser humano, independente de raça, de cor, de religião. Somos todos criados na imagem do nosso Criador. Vamos abrir para começar em Salmos capítulo 2. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Por mim, esses versos explicam o que está acontecendo hoje. As nações estão tratando entre si. E Deus está rindo deles. Leia o restante do capítulo depois. Todos vocês estão sabendo da guerra entre Israel e Hamas. Eu vou usar uma frase, é uma frase que me perturba um pouco. Guerra justa. Guerra é terrível. Guerra cria sofrimento. Mas às vezes luta contra a injustiça é a única opção. Como cristão, como pastor, como um ser humano que vive na região, que conhece as verdades de fato, não interpretados por jornalistas, do meu modo de ver, é uma guerra justa. Não é uma guerra contra o povo palestino. Esquece essa mentira sendo tocada na mídia. É uma guerra contra Hamas, que é uma organização. E preste atenção, a mídia não te diz isso.
no seu documento de fundação diz: primeiro alvo, destruir Israel. Segundo alvo, destruir todo judeu. Terceiro alvo, destruir todo cristão no mundo inteiro. Terceiro alvo, destruir ou converter todos os não muçulmanos a Islã. Quarto alvo, destruir todos os muçulmanos que não concordam com o Islã deles. É uma organização, um movimento, um grupo puramente com alvos destrutivos. Quem é que ama Jesus? Quem ama Jesus mais de tudo? Quem ama Jesus mais do que sua própria vida? Vamos abrir para Lucas, capítulo 24. E vamos ver alguns versículos que, por mim, explica o estado da igreja hoje. Essa é após a crucificação de Jesus, após sua morte. Após a ressurreição, mas os discípulos não haviam encontrado ele. Vamos começar a ler no verso 15. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emeus, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximava e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso não é só o estado da igreja, isso é o estado de todo ser humano. Até nós que já nos conhecemos Jesus. A nossa natureza ainda impede que nós enxergamos Ele de vez em quando. O apóstolo me contava uma história em que ele estava repreendendo a voz do Espírito Santo como que fosse de Satanás. Eu tive a mesma experiência. Eu estava andando nas ruas de Manaus com $1.000 para trocar para moeda brasileira. E naquela época, não sei se era cruzado cruzeiro ou cruzado novo, já passamos por tantos no tempo que morávamos lá. E o Espírito Santo supre. Mas eu não reconheci que é Ele. Eu vi uma voz: você vai ser roubado. Aí eu repreendo isso no nome de Jesus. Caminhando mais um pouco, voz mais alto: vai ser roubado. Satanás por trás de mim. Terceira vez, eu virei as costas porque era uma voz tão alta que eu achei que alguém estava atrás de mim falando. Mas não tinha ninguém lá. Eu continuei a ser roubado. E quando ele me mostrou o revólver, eu estava feliz de me livrar do dinheiro e não perder minha vida. Eu voltei ao hotel, me prostrei no chão chorando. Não sobre os $1.000. Me chorando sobre a dureza do meu coração. Por amor, Senhor, me falou e eu não te reconheci. Vamos olhar um pouco mais dessa história. Próximo verso.
Jesus perguntou: sobre que vocês estão discutindo? Ele sabia que ele estava discutindo ele. Tudo o que aconteceu. Vamos pular para o verso 21. Nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Naquele dia em Manaus, eu esperava que ele ia me dar um câmbio melhor, para dar uma moeda mais, para comprar um pequeno televisão para levar para a cidade de Lábrea, no interior do Rio Purus. Ele não é o que você espera. Ele é o rei de tudo. Ele é o que você precisa. Pulando para verso 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoraram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Messias sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Você consegue enxergar Jesus em Gênesis? Ele está aí. Em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Jesus passou por cada livro da Bíblia. A Bíblia judia, porque nesse tempo não existia o chamado Novo Testamento. E ele se revelou em cada parte do livro. Nosso entendimento de Jesus é fraco, porque nosso entendimento da Bíblia é fraca. Nosso entendimento de Israel é fraco, porque nosso entendimento da palavra de Deus é fraco. Ontem eu fiz um teste de 5 perguntas, e não vou repetir aqui, mas se você não estivesse aqui ontem, eu duvido que você respondia corretamente. Mas o alvo é mostrar que Jesus e Israel não se pode separá-los. Ao se aproximava um povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase finando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu. Essa é uma pergunta minha. Senhor, você vem, você fala, e logo eu me sinto sozinho de novo. Nós nunca somos sozinhos. Mas a presença manifestada dele desaparece. Por quê? Sem fé é impossível acreditar em Deus.
Se aquela presença poderosa do Espírito Santo caminhava conosco todo momento, a gente não tinha que andar em fé. A gente, cadê o Espírito? Está aqui. Cadê o Espírito? Está aqui. A gente não ia andar pela fé, a gente ia andar pela confirmação da presença do Espírito Santo. Por isso ele vem, ele fala, depois ele nem tem uma palavra, ele retira sua presença manifestada, mas a verdade é que nós não podemos fugir dele. No último versículo de Romanos 11 fala, tudo vem dele, tudo passa por meio dele, tudo volta a ele. Em Atos 17, Paulo fala assim, estou preso no Romanos 8. Nele vivemos, nele movimos, nele existimos. Sabe, gente, Deus não está contigo, você está no meio dele. Essa criação está dentro dele. Por isso, Salmos diz que todo o universo, toda a distância das mais longas das estrelas cabe na sua mão. Ainda quando você não se sente dele, você está nele. E ele fala, e aparentemente afasta para ver se você vai obedecer por fé, ou você vai agir por obediência à confirmação do Espírito. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Espero que quando você abre a Bíblia, você encontre momentos que o Espírito Santo começa a arder teu coração sobre alguma coisa. Mas vamos voltar a verso 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Não era uma esperança falsa. Era uma esperança fora de tempo. Vamos para Atos, capítulo 1. Agora, todos os discípulos já encontraram que com ele, já sabem que ele ressuscitou. Verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Imagina um congresso de 40 dias com Jesus ressurreto, falando sobre o reino de Deus. Gente, isso é mais do que um doutorado de teologia sobre o reino. Isso é aprender do reino do rei. Verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Mesma pergunta dos discípulos no caminho. Esperávamos que ele ia restaurar Israel.
Olha, eu me formei na faculdade em teologia e eu não gosto de ler muitos livros teológicos. O comentário mais comum aqui é: que pergunta estúpida. Olha a dureza destes discípulos. 40 dias Jesus falando do reino, eles ainda pensam que trata de Israel. Mas trata de Israel. Jesus não repreendeu a pergunta. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, nada de repreensão. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão meus testemunhos em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus não disse, pergunta estúpida, que burrice. Ele falou, até ao contrário, boa pergunta, mas não compete a vocês saber quando. Deus tem seu plano. Na hora certa, Israel será restaurada. Gente, nós vivemos neste momento que os discípulos de Jesus ansiavam em ver a restauração de Israel como um reino independente para o povo que ele escolheu. Por 2000 anos, a igreja tinha que resolver o que fazer com Israel na Bíblia, porque ela não existia. Foi destruído pelos romanos no ano 70, o templo. Depois, Jerusalém foi destruído no ano 135. O nome da terra mudou pelos romanos para Palestina, para fazer os judeus e Israel e seu Deus serem esquecidos da história. E os romanos começaram a expulsá-los. De lá até 75 anos atrás, não existia Israel. Então a igreja tinha que criar alguma explicação. Deus rejeitou Israel e a igreja tomou lugar. Tudo que Deus prometeu a Israel é da igreja e os judeus perderam tudo. Parte daquela é verdade. Segundo Paulo, Romanos 11, nós, a igreja, fomos enxertados. Então, toda promessa de Israel, nós fazemos parte. Mas por quê? Pelo sangue de Jesus, Efésios 3, nós que estávamos longe fomos trazidos de perto e feitos participantes. Mas nós não somos donos das promessas. As promessas são de Israel. Nós nos tornamos co-herdeiros com eles por causa de Jesus. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 15. Não, perdão. Eu paro e eu escuto o Espírito Santo melhor. Vamos voltar atrás e vamos abrir para Deuteronômio 23. Isso trata de onde muita da igreja está hoje. Deuteronômio 23, verso 3. Nenhum amonita ou moabita
ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor. Agora, esse é um julgamento forte. Desses tribos, por 10 gerações, eles não podem entrar na Assembleia do Senhor. Por quê? Pois eles não viverem encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir a Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. Deus mandou Jacó e seus filhos e netos para o Egito para salvá-lo da fome. Mas Deus já havia falado a Abraão que isso ia acontecer. E por Abraão, Deus falava, eles vão passar 400 anos no Egito, até que o pecado daqueles que vivem em Canaã seja completo. Quer dizer, até que esse povo merece ser destruído. Eu não posso te dar a terra agora, porque o povo não pecou o suficiente para ser expulso. Agora, ele livrou-los do Egito. Vocês sabem a história, a gente celebra isso toda Páscoa. Até o sangue do cordeiro faz parte. Estão no caminho e esses tribos não deram pão e água por eles. Jeremias capítulo 16, 14 e 16, ou 16, 14, vocês podem buscar. Jeremias fala assim, vocês dizem, o nome de nosso Deus, que nos trouxe do Egito até aqui, mas chegará um dia que vocês não vão dizer mais o nosso Deus que nos trouxe de Egito, mas vão falar em nome de nosso Deus que nos trouxe de leste a oeste, do norte e sul, para a terra prometida. Então, Jeremias está falando que haverá, quando ele falou, um êxodo maior do que o de Egito. É hoje. Começou uns 150 anos atrás. E hoje, eis a pergunta, quem está dando pão e água para eles na sua volta para a terra? E quem nega a dar-los? Quem procura maldizer-los? Até pessoas da igreja, eu peço misericórdia de Deus sobre eles, porque é da ignorância, espero. No ano 67, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel foi atacado de 7 exércitos, e ganhou em 6 dias, milagrosamente. Mas vários jornais nos Estados Unidos, cristãs, publicações cristãs, finalmente vem o julgamento de Deus contra os judeus. Eles vão ser exterminados nessa guerra. Pessoas falando de teologia e não da Bíblia. Pessoas falando de ódio antissemita em vez de amor de Deus para o povo que ele escolheu. A Embaixada Cristã foi formada no ano 1980. A Segunda Guerra estava somente 32 anos atrás. No ano 1980,
Israel passou uma lei dizendo Jerusalém é o capital eterno, indivisível de Israel. Porque as nações até hoje querem dividir Israel. Faz parte dela uma capital de Israel, parte dela uma capital dos palestinos. Quando essa lei baixou, tinha 13 nações com embaixadas em Jerusalém. E a Liga de Nações Árabes controlando o petróleo, falando essas nações. Você quer comprar petróleo? Tira sua embaixada de Jerusalém. Todos eles se mudaram para Tel Aviv. Aquela foi o segundo ano que um grupo de líderes cristãos celebraram a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Primeiro foi no ano 79. E esses líderes, vendo essa na notícia, as embaixadas estavam saindo, as nações negando que Israel tinha direito de dizer que seria seu capital. Eles, numa reunião de oração, eram pessoas de intensa oração, já orando por décadas por Israel. Eles disseram, vamos formar uma organização filantrópica e chamá-lo da Embaixada Cristã. Nós, a igreja, acreditamos que Jerusalém é o capital eterno, indivisível de Israel. E foi até uma luta, porque uma caridade, uma organização filantrópica, normalmente não tem direito de usar o nome embaixada. Embaixada é reservado para missões de governos. Teve que ir até o primeiro-ministro para ser aprovado. E Begin aprovou. No ano 81, ele veio falar pessoalmente aos cristãos da festa dos tabernáculos e saudá-los por vir a Jerusalém. E o propósito da embaixada, Isaías 40, verso 1. Console meu povo. Interessante que o próprio Deus fala pela boca de um profeta para um povo que não é judeu a dar conforto ao povo judeu. No mundo, quem é que vai confortar os judeus? Só quem ama Jesus, o Messias que é judeu. Eu digo que é, porque quando ele ressuscitou com o corpo glorioso, permanece em corpo de um judeu, filho de uma judia Miriam, que nós chamamos de Maria. Desde 1980, a Embaixada Cristã está representando a igreja evangélica, a igreja que acredita na Bíblia para Israel e os judeus. Por que isso é importante? Porque em Israel, você fala cristão, eles pensam católico. Muitas vezes eu faço você pode me conseguir uma reunião com o Papa? Não, nós somos os protestantes, nós protestamos as coisas anti-bíblicas deles. Aí a gente acaba dando uma lição breve histórica, porque nós somos diferentes. E, ao mesmo tempo, nós estamos para mostrar o amor do Messias para eles. Nós temos ajudado mais de 200 mil judeus a voltar a Israel. No ano passado, na guerra, quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, só naquele ano voltaram mais de 40 mil judeus daquela região, da Rússia e Ucrânia para Israel. E a embaixada, nós fomos
abençoados de poder ajudar 4.000 deles, mais ou menos 10%. 2 anos atrás, nós recebemos um propósito, um psicólogo especializado em tratar quem sofre de post-traumatic stress, o síndrome de estresse traumática. E ele veio a falar conosco, porque o próprio governo de Israel não estava ajudando para montar uma clínica especializada nisso. E houve uma tragédia, um soldado sofrendo tanto de estresse que ele se matou no estacionamento de uma clínica do governo. E orávamos e nós falamos assim, vamos ajudar. E graças a Deus, eles levaram 1 ano e meio, acharam um espaço, preparando a equipe, e o dia antes de Sukkot, Maor, nome dele, liga, dizendo, olha, está tudo pronto. Falta algumas semanas e nós vamos ter todas as permissões, as reuniões já foram feitas, está tudo aprovado, e o governo vai pagar por tratamento. Eu estou chorando porque no final de Sukkot estourou essa guerra com o massacre do 7 de outubro. A trauma que povos estão sofrendo multiplicou-se 100 vezes do que era antes. E Deus já nos posicionou para criar um novo modelo de tratamento para ajudar com isso, para confortá-los. E o psicólogo e sua equipe já puseram o nome da clínica lá. Bom, não sei se a tradução em português está correta, mas mais ou menos isso. Centro de Tratamento de Síndrome de Trauma da Embaixada Cristã. Com planos para abrir em cada cidade de Israel. E a gente nem sabia, nem podemos imaginar como seria preciso hoje. Nós temos uma casa onde a gente cuida os sobreviventes do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. Só para mostrar o amor por eles e por suas famílias. E faz 15 anos que nós vemos ajudando as comunidades sobre ataque, com bunkers à prova de bombas. Mais de 200 já foram comprados e instalados, e acima disso, numa sociedade, nós já renovamos 60 que já existia, mas tinham sido abandonados, invadidos de água, invadidos de ratos e outras coisas. Essa cidade se chama de Shlomi. Um momento, abre sua mapa e procura Shlomi em Israel. Está só alguns quilômetros da fronteira com o Líbano. Eles estão sendo atacados com mísseis e bombas todo dia hoje. E graças a Deus, a Embaixada Cristã conseguiu ajudá-los. Quero terminar com uma história. Meu chefe, o Dr. Jürgen Bühler, ele é alemão. Ele é presidente da Embaixada Cristã. E se você lembrar dele, ora por seus 2 filhos, que são soldados no exército de Israel, como cristãos. Um está em Gaza com seu batalhão lutando. E o outro faz transporte de material para quem está na linha de frente. Mas o Jürgen estava na Alemanha. Tinha terminado de fazer uma pregação sobre Israel e seu telefone celular toca. E ele veja
esse é um número de Israel? Bom, eu devo atender. Ele atende e uma voz quase desesperada no final, quase gritando: este é o Jürgen Bühler. Sim, sou eu. Este é o Jürgen Bühler, presidente da Embaixada Cristã. Sim, sou eu. Obrigado por salvar minha vida. E Jürgen está confuso, mas eu estou na Alemanha agora. O que eu fiz para salvar sua vida? E Shai Hermesh, que virou também até amigo meu e amigo da embaixada. Ele mora, mas não pôde estar em casa, em Kfar Aza, uma das pequenas comunidades devastadas pelo massacre do 7 de outubro. Mas essa conversa é 12 anos atrás. Ele diz: recebi o alarme que estava vindo uns mísseis contra nós. Bom, naquela região tem 10 a 15 segundos para buscar refúgio. Ele diz: então, eu saí de casa, atravessei a rua para um bunker. Me joguei no bunker e o míssil caiu na casa, o míssil caiu na rua. Aí ele olhou e tinha uma placa lá no bunker que ele nunca tinha visto antes. Esse bunker doado por cristãos do mundo inteiro através da Embaixada Cristã. Naquela altura ele era membro do parlamento, ele buscou o telefone e quis ligar para o Jürgen para falar obrigado. Todas essas comunidades nós investimos faz anos. Bunkers, parques para as crianças, árvores, etc. No dia 5 de outubro, ainda no meio da festa dos tabernáculos, um evento menor, nós levamos 600 cristãos de ainda mais ou menos 50 nações para um ginásio da escola de segundo grau dessas comunidades, porque são 13 comunidades na província e uma escola segundo grau, porque são todas comunidades pequenas. Estávamos lá cantando, eles nos agradecendo do que nós temos feito para investir nas comunidades. E Shai Hermesh, que antigo prefeito da Provença, e Ofer Lipstein, atual prefeito da Provença. E o Ofer termina seu falar dizendo: foi uma alegria ter vocês conosco no ano passado. Foi muito bom ter vocês conosco aqui. Eu convido vocês de volta no ano que vem. E eu te garanto que nós faremos tudo para proteger Israel. Sábado, 7 de outubro, começamos a ouvir as notícias da massacre acontecendo no sul de Israel. E Ofer Lipstein foi o primeiro nome dado publicamente como quem foi morto. Ele e seu filho, de 30 e poucos anos, o filho, ambos morreram defendendo sua comunidade. Shai Hermesh, graças a Deus, viveu, mas viveu escondido dentro do lugar seguro em sua casa por 48 horas. E o exército tinha que entrar e retirá-lo sobre briga, sobre balas, e correr com ele para um veículo armado para tirar ele. Essa comunidade perderam. Bom, duas das comunidades perderam entre 1/3 e 1/metade dos seus cidadãos. De nenês nem nascidos. Até velhos. E 200. O número de reféns muda, e eu quero te explicar por quê. Isso não é porque há alguma falsidade.
Hoje eles dizem o número de reféns que Hamas sequestrou dessas comunidades por dentro de Gaza é 239. 3 dias atrás era 241. Baixou. Por quê? Muitos deles que morreram queimados vivos. Acenderam a casa, prenderam, amarraram as pessoas e puseram fogo. E alguns dos corpos queimados tanto que só alguns poucos ossos restam. E, finalmente, eles identificaram pelo DNA um casal que morreu no fogo. Eles acharam que havia sido sequestrado. Por isso, os sequestros caiu por 2. 241, 239. O jovem mais novo sequestrado completou seu 10º aniversário mensal em cativeiro. Foi tomado cativo com 9 meses, completou 10 meses. Sem pais, sem filhos. Tem mais de 30 que são crianças. Gente, isso não é uma luta para a libertação de uma terra. Isso é uma luta Hamas abriu de genocida, que o objetivo deles é matar todos os judeus. Israel não está fazendo genocida. Está lutando para defender seu povo e libertar os palestinos da Gaza da corrupção de Hamas. Eu pedi que Debbie falasse sua história primeiro, porque agora quero vir isso a falar uma questão por vocês. Quando ela me ligou para falar dessa possibilidade de ir para a Síria, ela falou, eu sei que eu preciso da sua bênção para ir. Aí eu logo pensei, ela não vai, mas eu vou orar. Falei, eu vou orar. E eu fui orar. Deus, tu sabes que é muito perigoso, muito arriscado, não é bom para que ela vá. Esse é o estado do meu coração. Meu amante, mãe dos meus filhos, meu companheiro dessas décadas servindo a você, Senhor. Mas nenhuma instância, e eu vou gastar muito mais tempo para mostrar o que eu vi do que o tempo que o Senhor gastou para me mostrar. Eu vi nós dois sentados numa igreja onde a gente ia para orar antes de casar. Estávamos só começando a ver se gostávamos um do outro. E logo no início eu abri a Bíblia lá, que eu já sabia quem tinha chamado para as nações. Eu li o versículo lá. Quem quiser vir após mim, toma tua cruz e nega-se a si mesmo e me segue. E era quase como pôr uma linha no chão. Você vai comigo para as nações, então vamos juntos. Se não vai, então beijinho, beijinho, tchau, tchau. E o Espírito Santo só deu aquele soprozinho. Não deixa um relacionamento começado na cruz. Sai da cruz hoje. Eu sabia, eu tinha que abençoá-lo. Eu vivi 90 dias, todo dia acordando, com medo que eu teria notícia que ela havia morrido. Mas sabe, eu não estou seguindo Jesus para meu agrado. Estou seguindo Ele para fazer o que agrada a Ele. Estou seguindo Ele porque Ele merece tudo por causa do preço que Ele pagou na cruz. Por favor, todos fiquem em pé. Pai,
obrigado por sua presença, através do seu Espírito Santo conosco. Agora, Senhor, somente